Queria então convidar você a ler comigo o texto de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16 até o final do capítulo, cuja leitura é a seguinte. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Algumas diferenças entre os evangelhos que a gente chama sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que seguem uma mesma cronologia, diferentemente de João, essas diferenças chamam a atenção. Mateus, por exemplo, introduz a figura central dessa passagem aqui como sendo alguém, versículo 16. Mas depois ele expressa esse alguém como um jovem no versículo 20. Marcos, nessa narrativa, no capítulo 10, versículo 17, não diz nada sobre a idade desse homem, mas fornece mais detalhes de como foi o encontro. Foi quando Jesus ia saindo que esse homem correu a Jesus e se ajoelhou. Um determinado homem, identificado pelos 3 evangelistas como rico, em todos esses evangelhos esse homem é descrito como rico, por Mateus é descrito como jovem e por Lucas como alguém importante, ou seja, essa pessoa pergunta a Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, versículo 16. Expressão essa que se refere à vida aprovada, aquela que Deus aprova e por meio da qual nos é prometido o seu reino. A dificuldade ocorre, porém, quando Mateus aqui é comparado com Marcos e Lucas, porque em Lucas o bom está agregado a mestre, bom mestre, e em Mateus o jovem pergunta: o que de bom eu posso fazer? E por causa dessa aparente discrepância,
algumas discussões já aconteceram a partir desses sinóticos, né? Embora algumas discussões ainda perdurem quando são comparadas essas diferentes passagens de Mateus, Marcos e Lucas, deve ser dito que preocupações cristológicas, ou seja, reivindicar aqui que Jesus é Deus, né, não estão no centro de nenhum desses trechos ou relatos em cada um dos evangelhos. Quer dizer, Jesus não está aqui falando que é divino, ele o é, mas a discussão não é essa. Independentemente de a que o termo bom se refere, se a boa ação ou o bom Deus, esse homem se aproxima de Jesus com uma pergunta demonstrando como ele está distante de ter a fé humilde que Jesus acabara de dizer quando abençoou crianças, versículos um pouco antes disso, e que caracteriza a todos aqueles que pertencem ao reino. Vejamos o versículo 13 desse mesmo capítulo. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Esse homem ou esse jovem estava bem distante desse espírito de vulnerabilidade, de entrega, de dependência que Jesus ilustra com essas crianças pelas quais ele ora. E então esse jovem, nesse sentido, passa a ter uma dificuldade com Jesus. Ele quer ganhar a vida eterna e, à luz do versículo 20 que acabamos de ler, aparentemente acha que há certas coisas específicas e boas que ele pode fazer, e além daquilo que a lei exige, por meio das quais ele pode assegurar a sua salvação. Muitos judeus naquele tempo acreditavam que um ato específico de bondade podia conquistar a vida eterna. E esse jovem, assumindo então essa sua opinião como correta, busca a percepção de Jesus, o que Jesus tem a dizer. A percepção dele em relação a qual pode ser essa atitude bondosa. Jesus aqui, ao contrário do que muita gente imagina, ao dizer que só Deus é bom, não está confessando um pecado pessoal, ou dizendo que ele não é bom, nem questionando a competência dele mesmo para discutir o que é bom, como se só Deus soubesse o que é bom. Esses tópicos não estão em vista aqui. Ao contrário, Jesus questiona o entendimento inadequado de bondade que aquele jovem tem. Essa é a questão. No sentido absoluto da bondade para ganhar a vida eterna, só Deus é bom. E hoje o culto começou com a leitura de um salmo, o de número 106, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E esse trecho ou citação aparece não só nos salmos, mas também em crônicas, quando o povo de Israel se reúne para orar ou adorar a Deus. Não há discussão se Jesus tem ou não essa bondade. É claro que tem. O jovem, ao se aproximar de Jesus dessa maneira, revela na verdade que quer algo além da vontade de Deus. Ele quer um segredo. E ele interpreta mal o fato da bondade de Deus ser incondicional. Ele não alcançou esse entendimento. Ele não alcançou o amor de Deus. Ou seja, esse jovem permanece em impressionante contraste com aquelas crianças, ou com aquele reino dos céus que Jesus ilustra com as crianças. Crianças essas a quem Jesus disse que o reino pertence. Somente quando compreender a Deus como infinitamente bom, meus irmãos, o jovem poderá descobrir que as boas ações humanas não podem merecer a vida eterna. São limitadas, estão aquém daquilo que é digno
de Deus. Vejamos o versículo 17. Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus não quer dizer que a vida eterna é conquistada pela obediência aos mandamentos. Aqui, eventualmente, surgem debates por essa falsa divisão entre graça e obediência. Ora, a obediência à lei é uma expressão de crença naquele Deus que se afirma verdadeiramente bom e que tem uma lei que reflete o seu caráter. Então, a obediência é a manifestação da crença de que Deus, de fato, é bom acima de todas as coisas e que Ele é a fonte de todo bem. Jesus diz a este jovem que coisas boas ele deve fazer se quiser ganhar a vida eterna, justamente porque percebe que esse jovem tem pouco entendimento de quem é Deus e do seu lugar no mundo. Mas está ainda muito distante esse jovem de ouvir de Jesus que ao fazer estas coisas ele ganhará a vida eterna. Em suma, para a pergunta que Jesus faz, ou melhor, que o jovem faz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, por que você me pergunta sobre o que é bom? Porque você quer a minha percepção. É como se estivesse começando aqui um diálogo, se o jovem estava interessado na percepção de Deus sobre bondade, ou ele queria mais uma percepção humana, uma ideia, uma reflexão de alguém, a compreensão de um líder e assim por diante. Como é muito comum hoje em alguns temas da igreja discutir ou buscar explicações sobre alguns assuntos e querer saber a opinião de alguém. Na verdade, há somente um que é bom. Jesus conclui, e este é Deus. Vejamos os versículos 18 a 20. E ele lhe perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Vejamos. Jesus menciona o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o quinto mandamento nessa ordem, de acordo com o Êxodo capítulo 20. A resposta impulsiva do jovem é refletida por Paulo num outro momento. Lembra lá de Filipenses 3,6, quando ele diz, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Pois a resposta então do jovem tem essa leitura da lei, uma determinada compreensão da lei, mas as palavras adicionais dele, o que me falta ainda, mostram que ele está inseguro, que ele não tem certeza de sempre ser bom o bastante para garantir a sua salvação. E também sua noção de que determinadas obras estão acima da lei está equivocada e ele está inseguro a esse respeito. Ou seja, ele tinha riqueza, era dono de muitas propriedades, mas a sua alma era pobre, sofria de aridez. Vejamos os versículos 21 e 22. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Muitos consideram equivocadamente que esses versículos indicam uma ética de dois estágios, de dois níveis. Alguns encontram vida eterna, outros, mais piedosos, encontram a perfeição. Ora, a pergunta do versículo 20 refere-se a conquistar a vida eterna. Versículo 17. E a resposta de Jesus no versículo 21 tem que ser entendida como uma resposta à pergunta sobre a vida eterna. Um cristianismo de dois estágios é contraditado, combatido em Mateus capítulo 23. Eu quero que você me acompanhe. Versículos 8 a 12. Mateus 23, 8 a 12. Mas vocês não serão chamados de mestre,
porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Note a natureza do reino de Deus e como as coisas acontecem. Todos somos filhos de Deus, em Cristo. Além disso, meus irmãos, a palavra perfeito não é indicada para alguém de uma ética superior, mas é aplicada a todos os discípulos de Jesus, conforme Mateus 5,48, cuja característica e atitudes são reflexo de um Deus perfeito. Mateus aqui, quando propõe a venda desses bens, não está propondo nenhum tipo de exercício ou prática asceta que envolve autoflagelo, disciplina mental e até física. Na verdade, meus irmãos, a força propulsora básica do versículo 21 não é a venda dos bens e o dar dinheiro aos pobres, mas é: venha e siga-me. A partir de então, os bens estão em cuidado nas mãos de um mordomo, filho de Deus, que entende que administra os dons de Deus para também seus irmãos, seus amigos, seus familiares. Veja, isso aqui é muito importante. O convite é a um discipulado. Mas é importante para esse discipulado ser bem sucedido um desprendimento, uma desescravização, inclusive do dinheiro aqui, que faz tantas vezes a todos nós cativos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui então o desafio a esse jovem é que se desprenda disso, então siga Jesus. O fundamental não é a doação dos bens, o fundamental é poder seguir a Jesus livre. Veja, o que a palavra perfeito sugere aqui é o que ela também quer dizer no Antigo Testamento: lealdade absoluta e obediência de todo o coração. Esse jovem não pôde enfrentar isso. Veja, ele estava disposto a disciplinar-se para observar todas as estipulações externas da lei, não importa qual fosse a regra, e até mesmo para realizar essa boa obra que os judeus apontavam como digna de vida eterna. Mas por causa da sua riqueza, o coração do jovem era dividido. Jesus revela àquele jovem quem de fato é o Deus que governa a sua vida, não o que ele diz com a boca, mas o que acontece de verdade. Seu dinheiro competia com Deus, e o que Jesus exige em todo lugar como condição para a vida eterna é um discipulado radical e absoluto como ele. É uma caminhada, é uma vida com Jesus e atrás de Jesus. Isso obriga a entrega do nosso eu, da nossa vontade, de quem somos. Obedecer aos mandamentos individuais, isso é muito importante, não é substituto para a prontidão da entrega nossa por inteiro, ou da autoentrega quando Deus nos chama pelo seu evangelho. Nesse contexto, a convocação de Jesus quer dizer que a verdadeira obediência, preste atenção nisso, em última instância, é apresentada no discipulado cristão. Encaminhar com Jesus e seguir os seus passos. Claro que formalmente a exigência de Jesus vai além de qualquer coisa da lei do Antigo Testamento. Nenhuma passagem do Antigo Testamento estipula o que é dito aqui no versículo 21 sobre vender os bens. Igualmente notável é o fato de que o foco na vontade de Deus deve culminar com o seguir a Jesus. Veja que importante isso. Quer dizer, a vontade de Deus agora realiza-se em Jesus e realiza-se num discipulado, numa caminhada com Ele, seguindo a Cristo.
não é algo genérico. A explicação é que Jesus é profetizado no Antigo Testamento, o Messias. A vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, aguardava a vinda desse Messias, que concretiza essa promessa. A submissão absoluta a Cristo, com a humildade de uma criança, é essencial para a salvação. A condição que Jesus impõe agora não só revela a ligação do homem com o dinheiro, mas também mostra que toda sua submissão formal à lei não tem valor porque nada dela exige a auto-entrega absoluta. O dinheiro aqui, ou o poder, por que não dizer, leva o jovem a uma autossuficiência. O que o homem precisa é do triunfo da graça, pois, como os versículos seguintes vão mostrar, é impossível para ele entrar no reino dos céus sozinho. Deus, para quem todas as coisas são possíveis, deve operar aqui, em cada um de nós. Mas o jovem está surdo para essa verdade. Ele vai embora porque, se ele tiver que fazer a escolha entre o dinheiro e Jesus, o dinheiro vencerá. Não sejamos ingênuos, meus irmãos, mas humildes. O jovem não consegue parar de adorar a força que governa a sua vida e quantas vezes isso nos é inconsciente. Discutimos questões em todo momento que revelam uma perspectiva cristã, mas nossa cosmovisão, um pouco não tão detalhada, revela tendências outras, seculares, que não tem nada a ver com o cristianismo e com a fé cristã. Quem governa a nossa vida e os nossos valores e a nossa cosmovisão. Vejam o versículo 23 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está dizendo que todos os pobres ou que nenhum rico entrarão no reino dos céus. Isso, por óbvio, excluiria, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó, para não falar de Davi, Salomão e José de Arimateia. O ponto aqui do ensino de Jesus está no outro lugar. A maioria dos judeus espera que o rico herde a vida eterna, não porque sua riqueza poderia comprar a entrada no céu, mas porque a riqueza testificava a bênção de Deus sobre a vida desse crente ou desse judeu. A percepção de Jesus aqui é diferente e é mais sensata, por isso a expressão em verdade lhes digo. Ainda hoje a gente tem alguns sinais e evidências de vida piedosa, saudável ou de fruto da vida de um discípulo. E é preciso que a gente confronte esses sinais com a Escritura e com o próprio Cristo para realmente entendermos se esse aval que a gente cria muitas vezes é o aval que Deus dá para a vida de um discípulo. Então esses judeus esperavam que um rico herdaria a vida eterna não por causa do dinheiro em si, mas porque o dinheiro referendava, mostrava que a bênção de Deus estava sobre aquela pessoa. Por isso, o susto que eles tomam: se o rico não pode ser salvo, quem será? Veja o dito proverbial do versículo 24. Ele se refere àquilo que é absolutamente impossível. O camelo era o maior animal da Palestina. Tentar enfraquecer essa hipérbole, que é uma metáfora ou uma espécie de figura de linguagem para falar de uma coisa grande e exagerada, ao não considerar a agulha como agulha de costura, mas como uma pequena porta pela qual um camelo sem carga poderia passar de forma espremida ou apenas ajoelhado, é um engano. Ou seja, de fato o texto está falando de uma agulha de costura mesmo. Porque a ideia é o exagero. É mostrar o absurdo de um camelo, um animal daquele tamanho, passar por uma agulha. Essa conjectura, essa outra ideia de agulha, vem de uma alegorização de
Jerônimo. Vejamos os versículos 25 e 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Salvo aqui equivale a entrar no reino de Deus, ou a obter vida eterna. Os discípulos, refletindo a percepção judaica comum que eles tinham em relação aos ricos, ficam perplexos e perguntam se os ricos, que são abençoados por Deus, é o que pensavam, não podem ser salvos. Então quem pode? Jesus concorda. Para os seres humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aliás, a expressão essa que aparece no Gênesis, aparece em Jó e aparece também quando Maria é visitada pelo Espírito Santo. Vejamos os versículos 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja bem, Pedro aqui, pressionado pelo impossível e falando em nome de seus irmãos discípulos, começando aqui a ideia do sindicato, acha que as palavras de Jesus são injustas com os 12. Ele replica: nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Ainda aqui, ele e os outros pensam em termos de ganhar ou merecer o favor de Deus. Essa é a verdade. Todavia, Jesus não repreende os seus discípulos por serem interesseiros. Eles fizeram sacrifícios e merecem uma resposta. Mas o que ele diz, que a bênção por vir, que seja ela pertencendo somente aos 12 na regeneração, como vamos ver depois, ou como sendo uma bênção que pertence a todo crente, essa bênção ultrapassa em muito qualquer sacrifício que eles possam ter feito. O que sugere uma repreensão muito sutil de Jesus a essa pergunta de Pedro. Versículo 28. Em verdade lhes digo. Aponta para algo importante. Jesus aguarda se assentar em seu trono glorioso na regeneração. A palavra aqui é palingenésia, que só aparece 2 vezes no Novo Testamento, e uma delas aqui, a outra em Tito 3, sobre o lavar regenerador do Espírito. A ideia, meus irmãos, é de que na consumação os cristãos tomem parte no julgamento. E essa ideia não é incomum, como a gente vê em Lucas 22, 1 Coríntios 6, 2. Provavelmente aqui, na consumação, os 12 apóstolos julgarão a nação de Israel, é o que diz o texto. Presumivelmente por terem feito uma rejeição geral de Cristo, do Messias. Versículos 29 e 30. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus estende seu encorajamento agora a todos os discípulos que se sacrificaram. Isso fica claro em Marcos 10:30. A promessa não é literal. Deus não deve nada ao ser humano. Se um discípulo de Jesus abandonou o pai, mãe, seja lá quem for, por causa de Jesus, ele encontrará na comunidade cristã 100 pessoas que serão como um pai para ele, ou como uma mãe, além da vida eterna. Será que essa é hoje uma dificuldade para a comunhão cristã? O apego a bens materiais? Ou a dificuldade de caminhar com Jesus, não importa para o que seja e aonde isso aconteça?
esse desprendimento que se dá na vida do discipulado, será que não é importantíssimo para a comunhão cristã, para herdarmos essa comunidade onde Deus supre aquilo que, na verdade, nós achávamos que era importante, mas agora Ele nos dá em torno ou na ideia de uma família. O dito proverbial do versículo 30 é repetido por Jesus muitas vezes, não somente aqui. Aqui, no entanto, ele ilustra o dito, e você pode ter isso na tela aí a partir do versículo 30, com uma parábola, que é o que vem depois desse texto, no capítulo 20. E atinge essa parábola o ponto culminante pela citação do provérbio, só que de forma inversa, no versículo 16. Isso indica algo dos reversos que acontecem no reino de Jesus. Alguns dizem, a partir desse dito proverbial, que na consumação o rico ficará pobre e o pobre rico. Se baseiam aqui na história de Lázaro e o mendigo em Lucas 16. Mas o que dizer de Zaqueu, aquele empresário ou publicano, né, que ganhava muito dinheiro e que se converteu? O que dizer de Abraão, em cujo seio o mendigo se encontrava, mas que tinha uma grande fortuna? Não foram para o céu. Muitos pais da igreja sustentaram a ideia de primeiro e último, como se referindo a judeus e gentios, respectivamente. E até essa ideia não está longe de ser uma ideia verdadeira, mas aqui talvez não seja a predominante. Outros acham que o provérbio presume que os discípulos argumentavam sobre a prioridade com base em quem foi chamado primeiro. Em razão do que foi descrito, porém, meus irmãos, parece preferível considerar o provérbio como uma forma de apresentar a graça de Deus contra todas as noções de que o rico, o poderoso e o proeminente continuará ou continuarão sendo assim no reino de Deus. Os que se aproximam de Deus com confiança semelhante à da criança serão recebidos e promovidos no reino acima dos que, da perspectiva do mundo, desfrutam de proeminência agora. E eu acredito que, por mais que tenhamos vulnerabilidade material ou de poder nesse mundo, quando a gente tem a Cristo, a gente tem a verdadeira riqueza. Mas é fato que haverá uma inversão de valores. Os ricos, os poderosos, sofrerão uma espécie de surpresa nesse novo reino, com outras regras, com outra natureza, com outros valores, com uma outra vida, com outro caminho. Esse é um texto que provoca a todos nós, não para pensarmos em quem está perto da gente, mas para pensarmos a respeito de nós mesmos e das perguntas que faríamos a Jesus e do convite que ele nos faz e de como respondemos a esse convite, às vezes com o silêncio, às vezes postergando essa decisão, fazendo de conta que ela não nos foi colocada. A pergunta não nos foi feita, ou o convite não nos foi dado. E nós vamos adiando essa decisão. Isso já é uma decisão de não seguir a Cristo. Eu queria convidar você, diante dessa bela passagem, dessa bela narrativa, que hoje convida a cada um de nós a uma reflexão, mas mais do que isso, a uma decisão sobre seguir a Jesus, que nós peçamos a ajuda do Espírito Santo para que nos ajude. E que essa graça que nos dá essa capacidade e poder para vencermos o pecado e o mal e a escravidão que o pecado causa em cada um de nós, que essa graça venha sobre nós, para que aí sim o que é impossível aos homens seja possível a Deus. E nesse sentido, Deus faça tudo em todos. Pai, eu te agradeço pelo poder que há no nome do teu Filho. Eu te agradeço por essa graça que abre os nossos olhos e que nos capacita a, conscientes de nossa escravidão,
sermos livres em Cristo para pertencermos para sempre ao nosso Deus e Pai. Eu peço, Senhor, pelo teu bom Espírito, que tu ilumines o nosso coração, nosso entendimento, aquilo que é mais oculto e sombrio em nossa vida, aquilo que define quem somos e o que cremos. E que o Senhor despedace todo o jugo, toda a cadeia que faz com que vivamos em idolatria. Idolatria silenciosa, tácita. Idolatria onde Jesus não é de fato, na nossa caminhada, o nosso Deus. Onde Ele é o Deus que confessamos no culto, mas em decisões, em escolhas e na vida como um todo, ainda somos presos a ídolos. Que a tua luz venha sobre nós, que o teu poder quebre as cadeias, que a tua graça nos dê consciência desse amor inestimável, grande e poderoso. E a partir desse amor possamos nos enxergar como abraçados, como redimidos, como filhos de Deus, em quem temos tudo, onde temos todo o suprimento de nossas necessidades. Eu peço, Pai, abençoa cada família essa noite, cada jovem, cada criança, guarda cada um de nós, no meio dessa crise toda, abençoa o nosso país, o nosso estado, as nossas cidades, que o Senhor tenha misericórdia de nós, abençoando nossos governantes, os profissionais da saúde, abençoando a nossa nação nessa crise, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do país e que abençoe a sua igreja e que nos fortaleça na fé e que nos ensine no meio dessa pandemia toda a vivermos para o teu inteiro agrado, crendo em Ti sobre todas as coisas e confiando na Tua bondade. Muito obrigado, Senhor. Por Jesus, Teu Filho, eu oro. Amém. Que o amor de Deus, meus irmãos, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre cada um de vocês.